Compreendendo o racismo. Uma praga global. O racismo é um mal social generalizado que assola a humanidade há séculos. Ele se manifesta de várias formas, desde atos explícitos de ódio até preconceitos sutis. As consequências do racismo são abrangentes, afetando indivíduos e sociedades. Em sua essência, o racismo é sobre poder, criando e perpetuando hierarquias sociais. Combater o racismo exige abordar as atitudes individuais e as barreiras sistêmicas. Ao criarmos uma sociedade mais justa, podemos abrir caminho para um futuro onde o racismo não seja mais uma barreira à oportunidade e igualdade para todos. Uma história marcada pela escravidão e discriminação. A história do Brasil com o racismo está profundamente entrelaçada com seu passado colonial e o tráfico transatlântico de escravos. Durante séculos, o Brasil foi um dos principais destinos de africanos escravizados. O legado da escravidão continua a moldar as dinâmicas raciais e a perpetuar as desigualdades. A abolição da escravidão em 1888 não apagou o racismo profundamente enraizado. Os afro-brasileiros enfrentaram desafios significativos no acesso à educação e ao emprego. Durante o século XX, as transformações econômicas não se traduziram em igualdade de oportunidades. A luta pela igualdade racial ganhou força com os movimentos sociais e o ativismo. Esses movimentos exigiam reconhecimento, justiça e o fim do racismo sistêmico. O legado persistente. Desigualdade no Brasil moderno. Apesar do progresso, o racismo continua sendo um problema generalizado no Brasil contemporâneo. Os afro-brasileiros enfrentam desvantagens significativas em áreas como educação, emprego e saúde. Um exemplo notável é a disparidade em riqueza e renda. Os afro-brasileiros ganham significativamente menos do que os brancos. O sistema educacional reflete as desigualdades persistentes enfrentadas pelos afro-brasileiros. Estudantes afro-brasileiros têm maior probabilidade de frequentar escolas com menos recursos. Além disso, os afro-brasileiros estão desproporcionalmente representados no sistema de justiça criminal. Essa superrepresentação se deve, em parte, à perfilação racial e ao viés implícito. Racismo sistêmico. Perpetuando o ciclo de desvantagem. O racismo sistêmico opera por meio de instituições políticas e práticas interconectadas. No Brasil, ele perpetua um ciclo de desvantagens para os afro-brasileiros. Um exemplo é a concentração da pobreza em comunidades predominantemente afro-brasileiras. Isso resulta de políticas discriminatórias históricas e atuais. Os afro-brasileiros enfrentam barreiras significativas à ascensão social. Outra manifestação é a subrepresentação de afro-brasileiros em cargos de poder. Abordar o racismo sistêmico requer o desmantelamento de estruturas que perpetuam a desigualdade. Isso inclui promover a diversidade e a inclusão em todos os setores da sociedade. A educação tem o poder transformador de quebrar barreiras e criar uma sociedade mais justa. Para os afro-brasileiros, a educação é uma ferramenta fundamental para o empoderamento e a mobilidade social. Investir em educação de qualidade para todos os brasileiros é essencial para construir uma nação mais inclusiva. Abordar as disparidades no acesso à educação de qualidade é crucial. Isso requer investimento em infraestrutura, recursos e formação de professores em comunidades marginalizadas. Promover a diversidade dentro da profissão docente também é importante. Ao longo da história, os afro-brasileiros têm se manifestado contra o racismo e a injustiça. Dos quilombos aos movimentos modernos, a luta pela igualdade tem sido constante. Essas vozes de resistência são essenciais para desafiar o status quo. Uma figura de destaque é Abdias do Nascimento, que dedicou sua vida a combater o racismo. Outra voz influente é Lélia Gonzalez, que desempenhou um papel fundamental no movimento feminista negro. Movimentos contemporâneos continuam a se mobilizar contra a desigualdade racial.
Por meio de protestos, campanhas e ativismo online, eles exigem um futuro mais justo para todos os brasileiros. Abordar o racismo no Brasil é uma necessidade social e econômica. As desigualdades persistentes enfrentadas pelos afro-brasileiros prejudicam o progresso do país. Criar um Brasil mais justo requer um esforço coletivo de todos os segmentos da sociedade. O governo tem tomado medidas para combater a desigualdade racial, mas ainda há muito a ser feito. As organizações da sociedade civil desempenham um papel crucial na conscientização e na defesa da mudança. Ações individuais também são importantes na criação de uma sociedade mais inclusiva. O racismo é uma mancha no tecido da sociedade brasileira. As consequências dessa injustiça histórica são sentidas intensamente pelos afro-brasileiros hoje. O Brasil está em uma encruzilhada, precisando enfrentar seu passado racista para construir um futuro justo. O caminho para um Brasil mais inclusivo exige o reconhecimento e o desmantelamento de estruturas sistêmicas de opressão. Essa transformação exige investimento em comunidades marginalizadas e empoderamento dos afro-brasileiros. A luta contra o racismo requer o desafio aos preconceitos e a promoção de uma cultura de respeito, igualdade e inclusão.